Razões para acreditar. Um painel com Vicente Carvalho, fundador da Razões para Acreditar. Olá, olá, olá. Boa tarde, indo para boa noite. Prazer estar aqui com vocês, online e com muita emoção já aqui. Cheguei, já falei com uma galera aqui e estou muito feliz pelo convite e muito orgulhoso de poder contar um pouco da história aqui do Razões e tudo que a gente tem feito nos últimos, vai fazer já 10 anos, né? Então, brigadíssimo. Eu acho que eu vou ficar andando um pouco e aí depois vou sentando, então acho que é melhor, tudo bem? Bom, então aqui só para vocês verem essa tela aqui, é um pouco da estrutura de como que já está o Razões atualmente, mas ele não começou assim não. Antes de toda a palestra, eu geralmente escolho algumas histórias que vão passando pelas nossas redes, pela nossa equipe, e aí uma delas que eu acho que tem a ver com atendimento e tem a ver com certeza o que foi visto aqui nesses últimos dias, é uma questão de humanização. E aí, nesse sprint, eu até destaquei ali exatamente as partes que eu achei que eram importantes. Tem uma pessoa falando, foi fazer um pedido numa pizzaria, e ela comentou, porque ela já pedia ali sempre, falou que estava pedindo a pizza, não estava muito bem, por conta que havia falecido, acho que a mãe dela, se não me engano. E é muito bacana, porque você vê um tratamento ali conversando, poxa, desculpa, que pena, espero que você esteja bem. E aí a pessoa faz o pedido, e aí no final, ali no terceira foto, a pessoa fala, olha, é de graça hoje para você, isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu tenho certeza que é um pequeno gesto, mas que faz diferença na vida de quem está ali do outro lado, né? Então, Razões é exatamente sobre isso. Mas ele não começou em 2012, né? O Razões oficialmente começa em 2012, mas eu sempre falo que ele começou na minha postura de vida, né? Eu sempre acreditei que as coisas podem dar certo. Parece meio utópico, mas não é, porque para mim eu sempre falei que eu acho que é mais fácil acreditar que as coisas boas acontecem e do que só ficar focando nas coisas ruins, no que pode dar errado. E a gente tem uma questão muito forte, que foi comentada até agora há pouco, a mídia existe um viés muito claro, né, de contar as coisas negativas. E é uma loucura, porque a gente fica sempre com aquela impressão de que não tem coisa boa. E dá um certo desânimo, assim, um certo desespero de saber que parece que não tem acontecendo nada de bom. E tem, viu? E tem muita coisa legal. E quando eu falo de coisas boas, eu não estou falando de a nova descoberta de uma pessoa que vai despoluir os oceanos. Eu estou falando de pequenas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, gestos de gentileza, alguém ajudando alguém do seu lado. É sobre isso que eu estou falando, é isso que faz a diferença no nosso dia a dia. O resto é muito abstrato. E aí, contando um pouco da minha história, eu sou maranhense de formação. Eu fui para Rondônia, pequeno, tentar a vida, minha família veio tentar a vida, obviamente eu era pequenininho, assim como muita gente do Nordeste saiu aí para tentar a vida fora do nossa cidade mãe, e fui para Rondônia, Porto Velho, e minha família veio de uma situação muito humilde, assim, financeiramente. A gente nunca passou fome, efetivamente, mas tivemos graves problemas financeiros, assim, de faltar coisas. Mas eu sempre tinha ali na minha cabeça que as coisas podiam melhorar, né? Que as coisas podiam dar certo e que as coisas iriam dar certo. Eu não sabia como, eu não tinha ideia como que eu poderia mudar a situação da minha família, mas eu sabia que ia conseguir fazer. Não me pergunte como. Em 2000 meu Deus, vou me perder as datas agora. 2008, eu fui para São Paulo, eu ganhei uma bolsa no Instituto Europeu de Design,
onde eu fui para lá para tentar a vida, vim para cá no caso, ganhei essa bolsa e vim sem conhecer ninguém, não tinha ideia do que me esperava a cidade de São Paulo. Vim para fazer uma pós que juntei com os trabalhos que eu fazia improvisados, assim, do jeito que dava, e vim morar, para vocês terem ideia, para quem estiver assistindo aí de São Paulo, ali na Prestes Maia, que é Cracolândia. Então, vocês terem ideia, não era muito tranquila a vida ali, mas foi onde começou, está tudo certo. E aí, comecei a estudar no Instituto Europeu de Design, comecei uma vida acadêmica também, comecei a dar aula, comecei a fazer várias coisas, e a vida estava seguindo, assim, a vida estava indo super bem, estava indo legal, eu estava construindo ali uma carreira, tinha vários trabalhos na área de design, só que aconteceu um estalo, né, em 2012. Lá em 2012, já era uma loucura as redes sociais, todo mundo já se estapeava, todo mundo já brigava, todo mundo tinha razão, ninguém concordava com ninguém, e no final das contas só perdi a amizade por nada, por um monte de gente que nem liga para ela. E aí eu sempre fiquei muito indignado com isso, e eu falava, gente, mas tem coisas legais acontecendo, né, no nosso cotidiano, de coisas do nosso lado. E uma amiga minha, no dia 1º de agosto, publicou uma coisa super legal no Facebook, e eu comentei isto aqui. Acho que eu vou sentar, que hoje fica mais fácil. Eu estou dificultando aí para as câmeras, né? Foi mal, gente. Não, tá bom, beleza. E lá em 2012 eu comentei assim, existem razões para acreditar. Não sei se dá para ver daí. E a partir disso veio o estalo do nome, né? Então eu pensei que por que não ter um espaço onde a gente possa reunir coisas boas, né? Informações boas que, no geral, a mídia não nos mostra, que a mídia não nos fala no nosso dia a dia. E aí registrei lá o domínio, né, comecei a escrever loucamente, comecei a ver histórias, eu coloquei uma história minha, de um dia que eu fui de surpresa para o casamento da minha irmã, coloquei de um amigo que ele rapou o cabelo para apoiar a namorada que estava fazendo tratamento de câncer, comecei a escrever. E aí, isso levando uma vida paralela de negócios, né? Eu estava trabalhando já em design, fazia minha vida com relação ao design. E eu acho que é legal também falar isso, né? Tem muita gente que tem muitos projetos e muitos sonhos e acha que o tempo do projeto, se você ficar 3 semanas fazendo sem parar, ele já vai dar certo. Não. Eu fiquei pelo menos uns 4 anos escrevendo para ninguém, para quase ninguém, né? Então as curtidas basicamente eram do meu pai, que até hoje curte tudo, e da minha família, né? Então eu não sabia mexer em Facebook, não sabia como é que fazia, mas comecei a escrever. E aí eu fiz uma página lá do jeito que dava, não quis mexer muito, fiz lá do jeito que dava e comecei a escrever. E aí, ainda nesse ano de 2012, eu bati na porta do Hypeness, bati no sentido figurado, mandei um inbox para o fundador do Hypeness, falei para o M, posso escrever para vocês? Porque eu estou com umas histórias legais aqui, falando sobre coisas boas, não sei se interessa para vocês, mas eu acho que as pessoas podem ver coisas legais. E aí ele abriu o site dele, me deu um login, e aí eu comecei a escrever para eles. E aí, nesse primeiro post, lá em 2012 ainda, essa história explodiu. Uma história extremamente simples, de um casal que apoiou o outro no casamento, e essa história explodiu. E o site do Razões, que tinha dezenas de acessos diários, estava começando, nesse dia, teve inacreditáveis 80 mil acessos, e aí a gente começou, eu no caso, começou comigo, eu comecei a entender que as pessoas estavam querendo ver coisa boa, que as pessoas estavam querendo ver histórias legais, que essa potência que a gente tem de compartilhar algo quando a gente está com raiva, ela é o mesmo sentimento de compartilhar quando é uma coisa boa. Então, os dois sentimentos estão lá, e a gente começou a prover essas histórias para que todo mundo pudesse compartilhar. E aí fomos começando a crescer.
na época chegaram vários candidatos aí a sócios, e aí porque todo mundo acha a ideia linda, maravilhosa, revolucionária, inspiradora, mas enquanto não tem dinheiro, ninguém consegue parar. Então, muitas pessoas viram, e eu não parava, né? Eu escrevia todo dia para o Razões e do lado ali trabalhando na minha vida enquanto designer. E o que aconteceu? Em 2015, eu conheci o Marcelo, que é meu sócio, inclusive até hoje, e ele foi a primeira pessoa que eu parei e falei, ele virou meu amigo, eu contei essa história dele, ele estava saindo aí de vida corporativa, estava saindo de multinacional para abrir uma padaria, e aí eu contei a história da padaria, inclusive, foi bem legal, mas a padaria não deu certo, então rapidamente ele percebeu que não daria certo. E aí foi quando eu falei com ele, falei, eu sei o que o Razões pode virar. Eu sei que ele pode inspirar muita gente, eu sei que ele pode mudar a vida de muita gente, mas eu não sei como é que ele pode virar um negócio. Não sei, não tenho essas habilidades. E como humilde e limitado que sou, eu só sei o que eu sei fazer bom. Eu sei escrever, eu sei fazer ideias, a parte de comercial não sabia, então trouxe alguém que podia me ajudar. Aliás, humildade é importante pra cacete. E aí a gente começou a pensar no Razões enquanto negócio, né? Então, até então, era um blog legal, bonitinho, fofo, mas que ninguém queria fazer nada. Então, a gente começou a pensar como que a gente pode transformar esse universo de inspiração em um negócio, né? Para que a roda gire e que tudo dê certo para nós. E aí, a primeira coisa que a gente fez, quem lembra disso aqui, eu sempre coloco a foto da Mari Kondo, é o nome dela, e a gente primeiro arrumou a casa, né? Então a gente tinha que deixar o site preparado, fazer um Media Kit, deixar ele bonitinho, arrumado. Fizemos uma marca que não é mais essa foi exatamente de 2015, onde a gente criou um ambiente para que as marcas pudessem fazer um negócio conosco. Não deu certo de primeira, a gente batia, vocês têm ideia, eu acho que tem muita gente que está assistindo aí de agência de publicidade, agência de marketing, ou de empresas mesmo. Imagina em 2015 a gente falar que é muito legal uma marca se associar a uma história inspiradora. Para hoje em dia parece extremamente óbvio, mas na época não era. As marcas não entendiam o que a gente queria fazer e elas não queriam fazer nada conosco. E aí o que aconteceu foi que, miraculosamente, a gente teve uma ideia de fazer um projeto para o Dia dos Pais, para ensinar os pais a fazerem o penteado das filhas. Uma ideia extremamente simples, vocês vão ver que todos os vídeos e projetos que a gente faz partem de ideias extremamente simples, a gente não inventa a roda de nada, né? O cotidiano das pessoas é a nossa total inspiração. Então a gente resolveu fazer um curso baseado num vídeo viral que a gente tinha visto de um pai usando um aspirador de pó para fazer o cabelo, o rabo de cavalo da filha. E aí fizemos um curso e conseguimos vender para a Johnson's, sem ter estrutura nenhuma, sem ter preparo nenhum, sem ter grana nenhuma. Miraculosamente, a Johnson's nos contratou, topou fazer com a gente, e a gente fez um curso para os pais aprenderem a fazer os penteados nelas. E esse foi o nosso primeiro grande case lá em 2015, onde a gente começou a abrir o mercado que inspiração junto com a marca, dá certo. Então, vou pedir que vocês passem o vídeo aí, por favor. Olha, não tá tão feia, dá uma olhada. Ah, não mesmo. Aqui, tem que apertar. Helena. Helena o quê? Helena Costa. Ah, então tá bom. Eu já passei o pente várias vezes na cabeça dela, já escovei, já prendi, mas penteado jamais, né? Não tenho ideia, não tinha ideia de quão difícil era, aliás, antes de tentar hoje, né?
comenta mais com a minha filha, uma coisa que eu já não fazia, né? Essa parte de penteado ficar completamente com a mãe, né? Sempre fica com a mãe e aí a gente consegue participar um pouco mais. Ganha confiança e não é só a mãe que sabe fazer, o pai também sabe. No mínimo que já dá pra eu levar ela no aniversário sozinho. A trança é meio difícil. Você tem que dividir o cabelo em 3, você não sabe pra onde vai ou pra onde vem. É difícil, cara, precisa de prática. Mas sempre é bom aprender, né? Não sabia fazer trancinha, não sabia fazer essa partezinha aqui na frente. Agora, ao invés de fazer Maria Chiquinha em só escova, eu já aprendi a fazer como é que chama isso? Trança de raiz. Pentear mais, pós-banho, né? Mais a mãe, passarei a ser eu. Então vai ter uma mudança aí na rotina lá em casa. Achei maravilhoso. Eu amei. Eu não gostei, eu amei. Ele sempre penteia pra trás, que eu peço pra ele pentear assim. Só que agora eu acho que ele vai lembrar de fazer assim. Gostoso. Eu amei. Coisa boa. Se você tiver uma pitada de amor, dá tudo certo. Pois é. E aí a gente, com esse primeiro projeto, a gente começou a literalmente cavar oportunidades dentro das agências, né? As agências começaram a sacar, né, que a gente pode falar de um produto, a gente pode envolver a marca de uma forma interessante, de uma forma genuína, de uma forma real, né? Então, foi muito difícil na época, quem atendia era a DM9, e foi muito difícil a gente convencer a DM9 que a gente não queria nada encenado, que a gente não queria nada posado, foi muito engraçado, assim. Hoje em dia, novamente, isso é muito claro, né? E aí, beleza, começamos a fazer vários projetos, enfim, fizemos esse, aí um ano depois fizemos outro, mas já era alguma coisa. Em 2016, a gente fez tudo isso completamente baseado na cara de pau absurda minha e do meu sócio. A gente conseguiu fazer um Brand Channel, que é um espaço onde a gente fala de algumas marcas, sobre o universo dela. A gente fechou para falar sobre os Jogos Paralímpicos, na época, lá em 2016, e fomos para lá, foi super legal, novamente, ainda com uma grana super escassa, com produção muito simples, do jeito que dava, e fomos fechando os primeiros projetos. E assim, isso lá para 2018, 2019, a gente começou a fazer muitos projetos, que acabou se tornando o nosso carro-chefe, né? A gente tinha algumas ideias legais, e aí alguma marca entrava e apadrinhava isso, foi dando super certo. Mas a nossa equipe, novamente, ainda era muito pequena, tinha 3 pessoas na época ainda, e eu ainda fazia trabalhos paralelos. E aí nesse painel específico, tem ali no cantinho a logo da Reserva Mini, foi um projeto que a gente fez para ensinar, novamente, ensinar futuros pais a fazer tricô. A gente queria levar esse universo também do tricô para o universo masculino novamente, em 2017. E eu lembro, especificamente, eu coloquei isso na palestra hoje, porque esse cara que está aí fazendo aí do lado, que eu coloquei a foto grande, é o Whindersson. E quando a gente reuniu os futuros pais para aprender a fazer tricô, eu queria que fosse o mais diverso possível de pais, e eu queria que tivesse alguém de comunidade. Eu falei, gente, vamos trazer a galera da comunidade para fazer isso também. E aí a gente trouxe o Whindersson, e é impressionante, porque faz 4 anos isso, e para a gente foi bacana, foi marcante, foi legal, só que para ele foi inesquecível. E essa semana ele me mandou coincidentemente, ele mandou alguns áudios de parabenização, porque eu fiz aniversário semana passada, e ele contou um pouco que, depois daquele dia que ele fez esse curso com a gente, e que teve a oportunidade de falar com mais pessoas, ele virou uma chavinha na cabeça dele. E isso é muito, muito foda. Ih, não sei se pode falar palavrão, vai cair a live.
E aí ele me mandou esse áudio contando isso aqui, dá uma olhada. A gente que vem de comunidade, origem humilde, é muito difícil a gente ter momentos como o que a gente teve aquele dia. Se não me engano, foi um dia apenas, né? A gente passou o dia todo junto. E ali eu tive acesso a... Fiquei próximo de pessoas que me impactaram demais. As conversas, os pensamentos, as ideias. Aquilo ali foi deu uma explosão realmente na minha cabeça. Eu nunca mais consegui ser o mesmo cara. Nunca mais consegui ter o mesmo pensamento. E depois dali eu comecei a querer empreender, montei meu próprio negócio. Hoje em dia eu tô com a minha lojinha de roupa. Eu vou te mandar um vídeo aqui de como eu comecei. Foi logo após aquele encontro que a gente teve. E como é que minha loja está hoje. Pois é, então segura essa informação que lá para o final eu vou mostrar como é que está. E aí começamos, crescemos. Atualmente a gente tem trabalhado com as maiores marcas do país, falando de notícias inspiradoras, conversando sobre propósito na prática, né? Então, é uma coisa que a gente faz questão de fazer. São projetos enfincados na vida real, então não são projetos fora da caixinha, são coisas que as pessoas podem se relacionar. E aí aconteceu uma coisa uma grande virada na nossa trajetória enquanto empresa. A gente se viu com a oportunidade da criação de uma outra empresa que poderia mudar ainda mais a vida das pessoas, né? Porque o Razões ele muda contando as histórias, e aí a gente se deparou com a oportunidade de também transformar a vida das pessoas. Então, o Razões ele conta as histórias e impacta e leva coisas boas para quem assiste e para quem lê. E na Voa, a gente viu a oportunidade de transformar com grana, mudar a vida da pessoa com dinheiro, que é importantíssimo. Estava falando agora há pouco. A empresa só é o que é hoje porque a gente consegue pagar os nossos funcionários, a gente consegue pagar todo mundo, a gente consegue receber, isso é ótimo. E aí o que aconteceu? Em 2019, esse cara aqui que vocês estão vendo do lado, eu não sei, eu vou confundir, do lado esquerdo, ele ajudou uma senhora a atravessar a rua no Rio, não sei se alguém lembra desse episódio, ele colocou uns caixotes no chão, estava chovendo muito, e ele colocou uns caixotes para ela atravessar a rua. Esse vídeo viralizou, chegou até a gente publicou, e eu quis saber mais da vida dele, quis saber mais da história dele. Achamos ele, porque nossos leitores são extremamente CSI e acham todo mundo. Encontramos uma pessoa que morava em frente, onde ele é guardador de carro, guardava carro. E aí eu consegui falar com ele, e ele falou que tinha um grande sonho, que é comprar uma casa para o filho. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer uma vaquinha, ainda na plataforma, na vaquinha mesmo, e vamos ver o que dá. Vamos ver se vai dar certo. E a vaquinha foi um estouro. A vaquinha foi um fenômeno. Em 3 dias a gente arrecadou 169 mil. A história foi parar no Fantástico não, no Jornal Nacional. Foi uma loucura. E aí a gente começou a pensar que a gente poderia fazer isso mais. Como a galera também daqui do Reclame Aqui com certeza sabe, a gente fica inventando novas coisas. E aí uma delas foi, por que não criar a nossa própria plataforma para impactar mais ainda a vida das pessoas. Então, resumidamente, a gente pegou um público que já era ávido por ajudar, 8 anos vendo histórias nossas e se solidarizando, e pegamos esse mesmo público que já sabia da nossa índole, da nossa confiança, e aí a gente leva agora para as pessoas confiarem e doarem e mudarem a vida das pessoas. E a gente tem tido diversas histórias assim absolutamente incríveis. A gente fez uma campanha no ano passado para o Pantanal, para ajudar os animais lá. Teve o do motoboy que teve um episódio de racismo. Tivemos milhares já de histórias que totalmente têm mudado a vida das pessoas. E é uma coisa da qual eu tenho muito orgulho. E aí, só para contextualizar, antes de passar esse primeiro vídeo, essa história acabou de acontecer. Há umas 2 semanas atrás, o José, ele é pintor, e ele estava trabalhando e sofreu um acidente e foi eletrocutado. O choque foi tão forte que ele teve que ter as mãos, os braços amputados.
a história é muito triste. E aí essa história chegou até a gente porque tem um vídeo dos filhos dele o vendo pela primeira vez, e nesse vídeo os filhos o abraçam e mostram uma cumplicidade muito linda. E foi por causa desse vídeo que a história chegou até a gente. Dá uma olhada. Parado. Oi, papai. Tá com você. Uau. Nós estamos aqui. Pois é. Peraí que é difícil. E aí a gente averigou a história, conversou com a família dele, conversou com a irmã dele, que tem sido nosso contato desde então. E aí fomos atrás de orçamento para entender quanto que custaria uma prótese biônica para que ele pudesse voltar a ter o movimento da mão, que não é uma prótese barata. E aí conseguimos um orçamento e lançamos a campanha de R$550 mil. Não é um valor baixo, não é um valor simples. E a gente imaginou que a gente arrecadaria esse valor em 2 meses, talvez, de campanha, postando com frequência e tudo mais. Para nossa surpresa, a gente lançou essa campanha, hoje é quinta, a gente lançou na terça. E para nossa surpresa, ontem à noite, ou seja, 24 horas depois, a gente bateu a meta. Em 24 horas, a gente arrecadou R$550 mil. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que se mobilizaram para ajudar esse cara? E essa família? E aí, ontem, 10h30 da noite, quando bateu, eu sou bem pilhado, eu falei, gente, vamos fazer uma live com ele. Porque eu preciso conversar com eles para dar essa notícia. E aí a gente fez uma live, eu fiz um resuminho aí de 1 minuto desse vídeo para mostrar a reação deles. Dá uma olhada. Oi! Tudo bom? Boa noite! Agora, né? E aí? Que loucura! E aí aqui a gente tá aqui sem acreditar ainda, né? Tô arrepiado, viu, cara? Não tô conseguindo acreditar. Quando a Letícia me ligou aqui agora me falando, eu fiquei muito, muito feliz, de verdade. Eu não imaginava que fosse assim tão rápido, viu? Muito, muito rápido. E, cara, são meus braços, viu? Eles são seus braços? São meus braços agora. Faz tudo por mim aqui. Que coisa maravilhosa. Tô muito feliz porque foi muita luta, né? Foi muitos dias difíceis, desde o dia 16. Queria muito abraçar vocês, saber que vocês tinham essa proporção, né, de alcançar milhares de pessoas. E graças a Deus, Deus é fiel. Deus botou a mão assim de uma maneira muito, muito, muito sem dimensão, viu, cara? E esse amor, assim, do vídeo, né? Eles o dia todo. Sempre foram assim, desde que nasceram, eles são muito esse amor com o meu irmão. Né, a melhor coisa da manhã que eu recebo é um abraço da minha filha quando ela acorda. A primeira coisa que ela faz. Ela vem me dar bom dia, um abraço. E eu ganho o dia, cara. Ai, de verdade. Pois é. E aí ele vai ter a prótese e vai
abraçar os filhos novamente e poder trabalhar. Então, é isso que a gente tem feito e tem mudado a vida de muita gente. Para vocês terem uma ideia, desde 2019, junho de 2019, a gente já arrecadou mais de 25 milhões de reais, agora deve estar mais por conta desse mês. São valores extraordinários, né? A gente nunca imaginou que a gente poderia impactar e poderia mobilizar tanta gente. Ano passado, em meio ao auge do lockdown, foram onde começaram as grandes campanhas e grandes arrecadações, né, onde vários projetos tiveram as doações diminuídas, as doações aumentaram assim inacreditavelmente. Então, a gente não tem nem palavras para descrever e para mostrar que nosso povo brasileiro é solidário, sim, desde que ele saiba se esse dinheiro vai ser aplicado corretamente, que é o que a gente faz. Então, é muito legal de ver isso acontecendo na prática. E muitos milhões de acessos, muitos milhares de pessoas já doaram. E a gente tem tido a oportunidade, diariamente, de mudar a vida de muita gente. Como eu falei antes no Razões, a gente mudava transformando, inspirando, como o caso do Whindersson, tendo aquele gás para mudar. Na VOA, a gente tem ali, literalmente, a fórmula de mudar, na prática, a vida da pessoa. E tem esse outro vídeo aqui, onde ele representa uma das centenas de histórias que a gente tem contado no Razões, e mostra o poder da mobilização das pessoas, e quando elas querem ajudar, o negócio acontece. Dá uma olhada. O seu Roberto, com certeza, era um invisível. Ele sempre respondia tudo, mas ele nunca permitiu da gente uma aproximação maior. Boa tarde, seu Roberto. Acaba passando despercebido para muitas pessoas, né? Que do seu lado tem alguém precisando tanto da sua ajuda. O senhor Roberto é quem mora nessa casa. Aqui, banheiro, não tem, assim, sifão, não tem energia. Faz tempo que não toma banho quentinho. Ah, faz um tempo. Filho único, ele nunca se casou, nem teve filhos. Parentes, só distantes. Então, ele vive aqui sozinho. Ou nem tanto assim. Foi com a questão da quarentena mesmo, a Bárbara veio informar ele, e dentro dessa situação que a gente conheceu, que a gente percebeu que a gente precisava fazer muito mais por ele. Porque ele não tinha contato com a realidade externa, ele estava isolado não só na casa dele, mas isolado do mundo também. Sem televisão ou qualquer outro meio de contato com o mundo, o Sr. Roberto sequer sabia que estava no grupo de risco de uma doença possivelmente fatal. A maior parte das refeições dele era pão, que não tinha geladeira, era o que ele conseguia consumir, deixar em casa. E a gente perguntando para ele, seu Roberto, mas o senhor não passava frio com só uma coberta nessas noites geladas que fez? E é de cortar o coração, porque ele falava, às vezes sim, às vezes sim. O jeito dele é uma graça, ele é um doce de pessoa. Mesmo vivendo nas condições que ele vivia, a gente nunca escutou ele reclamando de nada. 20 mil reais. Esse era o preço para dar uma vida mais digna ao Sr. Roberto. Estava fora da nossa realidade, porque nós somos em poucos na vila. Vamos fazer uma publicação e pedir para a família, para os amigos, para todas as pessoas ajudarem a gente a divulgar. E teve tanta gente marcando o @ do Razões para Acreditar que o post chegou até nós. Em 40 minutos, a vaquinha do Razões bateu os 20 mil reais. Um valor tão rápido. Não consegue nem parar de chorar. Meu coração tá tipo... Estamos aqui na casa nova do seu Roberto,
Tá bonito, hein? Bonito mesmo. O seu Roberto hoje ele é uma pessoa muito diferente, muito diferente. Ele joga ping-pong com a gente, ele dá risada, ele brinca. Vou mostrar aqui um pouco da casa. Olha o povo querendo um churrasco na casa do seu Roberto. Eu acho que o banheiro foi muito marcante, né? O banheiro é bem quentinho. Tudo certo. Olha que lindo o vaso, gente, que todo bonitinho. Tá feliz, seu Roberto? Não, feliz. A vida dele, assim, mudou muito. E mudou de dentro para fora. A gente acredita sim que existe milhões de razões para acreditar e que a gente consegue mudar o mundo das pessoas. Agora, o Sr. Roberto quer mandar uma mensagem a todos que o ajudaram. Só tenho que agradecer muito, agradecer. Só agradeço muito. Olha lá, olha lá. Pois é, minha gente. É isso que a gente fica passando aqui o dia todo, essas emoções. A gente começou a perceber que a VOA, né, que é esse braço aí, catalisador do Razões, poderia ter um papel e um impacto muito grande, né, na vida das pessoas, como eu já comentei. Então, atualmente, para vocês terem uma ideia, a gente começou a aumentar a equipe, né? Então, hoje em dia, nesse conglomerado, né, entre Razões e VOA, que já eu vou contar mais umas coisinhas, a gente está aí com 33 pessoas. Para a gente é um número muito grande, porque até 1 ano e meio atrás eram 6, e a gente está nesse processo de profissionalizar a plataforma. Vocês que trabalham também com tecnologia devem imaginar que é extremamente difícil trabalhar com tecnologia, TI, programador, aí cai site, aí dá erro, e aí não sei o quê, aí estorna, uma confusão. Aliás, tomara que o nosso nome não esteja no reclame aqui. Não está, que a gente já viu, a gente já respondeu. E aí tem um grande universo, né, que é a gente tem agora que lidar com os doadores, né, agora os nossos leitores são doadores, então é uma outra relação que a gente tem com essas pessoas. A gente tem a relação com os beneficiários, que eu acho que é o mais especial, assim, onde a gente consegue se aproximar da história das pessoas e vivê-las. Então, eu mesmo converso com muitos deles, das primeiras campanhas, principalmente, onde eu ficava mais na linha de frente, hoje em dia eu fico mais em outras áreas, e eu sempre falo que eu tenho pouquíssimas pessoas que eu, se eu encontrasse, eu pediria autógrafo, eu pediria para tirar foto, e nenhuma delas são pessoas famosas, celebridade, nada disso. Para mim, uma pessoa muito foda, que eu me emocionaria de tirar foto, é o Rafa Gari, lá de BH, que o cara faz um trabalho fantástico lá, limpando as ruas de lá. Tem o Betinho também, o Betinho Gari, que ele tem um projeto social, o cara ganha tipo pouquíssimo, e mesmo assim ele consegue manter um projeto social em pé, do nada. A gente também fez uma campanha para ele. Então, são essas pessoas que eu gostaria de tirar selfie, de conversar mais, que na verdade já converso. E aí o Razões se transforma nessa luz para essas histórias que a gente conta aí diariamente e que vai dando essas emoções aí para a gente viver. E aí o que acontece? A complexidade do Razões começou a aumentar, né? Começaram a ter outras demandas que a gente não imaginava que teriam, mas que a gente começou a abraçar. Então, a gente percebeu, por exemplo, que os vídeos, né, as produções que a gente fazia eram absolutamente importantes. E a gente terceirizava tudo, porque a gente não podia pagar muito e tal. E aí, esse ano, a gente conseguiu criar a nossa própria produtora, que é o Estúdio Pollen, e aí sim, a gente tem um controle total sobre a história, sobre o vídeo, sobre como que vai ser contada. Então a gente faz várias externas, então isso tem sido muito legal, porque a gente tem esse controle total da história e a gente consegue aí fazer da forma que a gente acredita, e a gente começou a fazer isso com outras empresas, a gente agora faz outros trabalhos contando a forma que a gente conta a história. E aí também nasceu um outro braço dentro do universo aí do Razões, que é a consultoria de histórias. Por incrível que pareça,
é uma dificuldade muito grande para as empresas, para as agências, acharem histórias reais bacanas, que a gente conta o dia inteiro, mas que algumas marcas e agências têm uma certa dificuldade de encontrar, não tem muitos caminhos, então a gente começou a prestar esse tipo de serviço. Então a gente faz curadoria de histórias, a gente faz, por exemplo, a gente ajudou a fazer a curadoria do programa Queer Eye Brasil, a versão Netflix, a gente encontrou algumas histórias. A gente tem um projeto que se chama Retrospectiva do Bem, onde a gente traz um card ilustrado para cada estado, e essa história é patrocinada pela Coca-Cola, que a gente trouxe esse ano passado. Então, a gente começou a fazer esse serviço, que é de... A gente lida o dia inteiro com histórias, então, por que não a gente também prestar esse serviço contando essas histórias e achando essas histórias para algumas marcas? E aí a gente criou a Poliniza, que é esse braço mais estratégico do Razões, e vai aí montando esse conglomerado que já vai um monte de outras marcas e de outros serviços que a gente vai fazendo. E aí, como a gente não para quieto, esse ano a gente está realizando um grande sonho, que é o nosso prêmio, né? Então, a gente sempre quis que essas histórias de pessoas comuns fossem para o palco. Eu sempre quis. Se há uma coisa que ainda me emociona demais, é ver alguém que a gente contou a nossa história ganhando palco, ganhando fama, ficando famoso pela história fantástica que ela tem. E aí, esse ano, a gente conseguiu colocar em pé essa ideia, que é fazer um prêmio. Então, por que não a gente homenagear essas grandes pessoas e essas grandes histórias que passam ao longo do ano no Razões, né? E aí, quando eu falo de grandes histórias, eu falo da enfermeira que ajudou, que deu um abraço ali no paciente que estava com fobia de tomar vacina. Eu falo de um menino que tem síndrome de Down e virou palestrante, o menino tem 14 anos, é um fenômeno incrível. São essas coisas que a gente quer homenagear. Então, as categorias são gesto do ano, pai do ano, mãe do ano, avô do ano, então as histórias com avô fantásticas, empreendedor do ano, né? E aí, quando eu falo empreendedor, eu não estou falando do empreendedor Faria Limer, que, beleza, tô aí pensando aqui, uma startup, vou abrir uma startup. Não, estou falando da pessoa que está lá empreendendo para sobreviver, como esse cara da foto, que é o Smith dos Panos, que é um cara fantástico, que ele é vendedor lá em Niterói, e o cara é um fenômeno. Ele usa as redes sociais absurdamente bem para vender os panos dele, e ele tem uma visão de negócios extremamente requintada, mas que ele aprendeu com a vida, né? Então, é muito legal, porque a gente vai trazendo essas pessoas e essas histórias da vida. O que nos dá uma grande habilitação para um outro projeto que eu estou trazendo aqui pela primeira vez, que a gente está lançando, que é o seguinte. Lembra lá do Whindersson que a gente contou, que ele foi impactado pelo Razões há 4 anos atrás, e isso mudou a vida dele, mudou a trajetória dele, e a gente já está com esse projeto já tem uns meses, mas ele materializou exatamente isso que a gente estava querendo falar. As pessoas têm muito a ensinar, né? E eu não estou falando de ensinar o que a faculdade ensina, o que cursos formais ensinam. Eu falo de aprendizados na prática, né? Então, o Whindersson, ele começou lá com a banquinha dele, lá no Rio de Janeiro, lá na calçada. Agora ele tem uma loja física e online, que ele vende online. E esse start deu por causa dessa conversa que a gente teve com ele, o que eu acho fantástico. E ainda nos faz ainda lembrar que as conversas que a gente tem com as pessoas, né, todo mundo com certeza viu muita coisa aqui, conversou com alguém aqui hoje. Não esqueçam que o que a gente fala para alguém, às vezes tem um impacto que a gente não imagina. Às vezes eu perco a noção disso, e quando o Whindersson me mandou exatamente essa mensagem,
foi anteontem também, que eu trago tudo que vai acontecer na semana, eu trago para as palestras, porque eu acho que é mais legal. Eu estava andando na rua, escutando o áudio dele, eu parei de emoção, de lembrar de que algo que eu falei para ele há 4 anos, que nem eu lembro mais o que é, fez ele virar a chavinha e querer empreender. E aí ele mandou esse áudio aqui, dá uma olhada. Eu acredito que às vezes você e a galera que te ajuda a fazer o Razões não tem noção de quanto você impacta de positivo na vida das pessoas, cara. Assim, uma coisa mágica, transformadora. Bastou apenas um contato contigo para eu deixar de ser aquele moleque sem expectativa de vida, que não tinha uma visão de futuro, um querer a mais, né? Estava conformado aqui com a vida que eu tinha na minha comunidade. Vivia um dia após o outro, trabalhava para os outros, não tinha, sabe, pensamento de crescimento. Depois que eu vi que eu tinha razões para acreditar que era possível sim transformar minha realidade. Poxa, cara, eu tenho pra mim que naquele dia ali foi o dia que realmente eu mudei. Depois eu conheci outras pessoas, fui conhecendo gente dentro do meu projeto, fui conhecendo mais amigos que me ajudaram, mas aquele dia foi o dia da minha transformação. Eu não me pergunto, pô, cara, o que te transformou, o que te fez mudar e tal? Foi aquele dia, tenho certeza disso. Eu te peço muito obrigado pela essa oportunidade, cara. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida e você continue ajudando mais pessoas assim como eu. Tá? Quero num dia de novo te encontrar e te trocar uma ideia, né? Já são 4 anos que passaram, meu filho já tá grandão aí. Pô, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por tudo. Fica com Deus. Pois é. E aí, a gente já tinha essa ideia, já está em andamento, e esse áudio dele me fez ter a certeza de que a gente está no caminho certo e corroborou a minha teoria de que todo mundo tem algo a ensinar. E a ideia que a gente tem agora, como o Razões aí já está andando, o Razões atualmente, né, um veículo de mídia, a gente tem a Voa, que é uma plataforma de vaquinhas, a gente tem o Estúdio Pollen, que é a nossa produtora, a gente tem a Poliniza, que pensa nas estratégias. A gente começou a, de repente, pensar num espaço digital onde a gente pudesse convidar pessoas a falar sobre algo. Então, por exemplo, eu falei com a Rafaela, que é uma mãe, ela é advogada de formação, mas ela, na pandemia, no ano passado, ela mesma alfabetizou o filho. Ela sempre gostou de estudar, foi procurando nos livros dela mesma, fui comprando livro, testando, e ela, durante a pandemia, lockdown, ela não queria deixar o filho só ali na tela do celular, que, aliás, é uma grande dificuldade dos pais, e ensinou o beabá, literalmente, do filho, com método, sei lá, método fônico, que eu nem sabia lembrar o que era, muito legal. E aí a gente foi, por exemplo, já fez uma gravação com ela, e ela vai ter esse curso, onde ela vai contar como que ela alfabetizou o filho e como que ela pode inspirar mais pessoas. E aí o Whindersson, junto com as outras pessoas passaram para a gente. Diego Saldanha é um cara fantástico que resolveu despejar confiança nas pessoas. Ele é um vendedor lá de morango, lá do Paraná, e ele vende morango na rua, como uma galera aí, e aí ele percebia que era difícil as pessoas pagarem, porque ela estava lá no sinal, né? Tipo, ele, não, hoje eu não consigo, porque eu não vou conseguir passar o cartão, né? Aí ele falou, então tá bom. Ele fez um cartão e colocou o número do Pix, e aí quando ele está lá no sinal, a pessoa fala, eu quero morango. Aí ele fala, aí ela fala, mas não vou ter tempo de pagar. Ele, se você quiser, esse é o meu cartão do meu Pix, quando você chegar em casa, você me paga. E aí ele começou a fazer isso, e ele simplesmente explodiu. O cara está vendendo horrores, baseado unicamente na confiança que ele tem nos outros. Vocês têm noção disso? Que todas as vendas dele atualmente acontecem baseada na confiança. É muito, muito legal. Então, são esses caras, como ele, como o Smith dos Panos, que com certeza sabe muito mais de venda tete a tete do que em vários cursos, nada contra cursos, pelo amor de Deus, mas em vários cursos mais teóricos, o cara sabe vender na rua, sabe vender o dele, e aí a gente vai reunir essa galera para contar essas histórias, seja em forma inspiradora, enquanto palestra, seja em forma de cursos. Então, a gente criou a Casa de Fazedores, que é o nosso mais novo projeto, onde a gente vai disponibilizar
essas aulas por um preço absolutamente acessível, e aí vai ser legal porque vai ter a pessoa que vai fazer o curso vai ter uma renda extra, vai poder também se sustentar com o conhecimento que ela tem e que a gente está enxergando nisso. Então é algo que a gente está super empolgado e super feliz, e dizemos aqui com exclusividade, a gente não tinha falado ainda em nenhum local, a gente está lançando hoje esse projeto, estou muito feliz de falar aqui com vocês, e com ele eu me despeço e agradeço imensamente a vocês por terem me aturado durante esses 50 minutos e dizer que eu estou muito feliz de poder contar um pouco aí a história do Razões, contar essa nossa trajetória aí extremamente de altos e baixos, acho que como qualquer outra empresa, mas que está muito fincada no ser humano e em pensar que a gente pode mudar a vida das pessoas, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair aqui de alguma forma transformado. Então, muito obrigado. É isso, gente. Vicente, razões para acreditar, razões para emocionar, razões para inspirar. A gente chega ao último painel do RA Trust, muito parecido, Vicente, como a gente começou muito inspirado também, né, com uma homenagem para o nosso saudoso Maurício Vargas, que nos deixou no começo do ano. E, bom, Vicente, só para te dizer muito obrigado de coração, em nome do Reclame Aqui, em nome de todos os apoiadores, para a gente é um prazer encerrar com essa mensagem de fé, de esperança, de que existe uma ótima luz no fim do túnel. Esse túnel talvez no fim não seja tão longo assim, nem talvez tão difícil. Mensagem de muitas pessoas, eu vou falar o nome das pessoas, que elas estão emocionadas, choraram, agradeceram, adoram as redes sociais do Razões para Acreditar. Karina Martins, muito obrigado pela mensagem. Fernanda Silva, Susan Valença, todas elas participaram o tempo todo, os 2 dias. Tayla Teodoro, que participou bastante, muito obrigado. Tayla, Karina Martins, todas elas emocionadíssimas, falando como que às vezes é mais simples ajudar, né? Às vezes a gente acha que é difícil, mas não, às vezes é mais simples do que a gente pensa. Vicente, só para uma pergunta, uma provocação, Vicente. Vocês estão há 10 anos, né, quase 10 anos, e vocês estão cheios de projetos agora. Razões para Acreditar está voando mais do que nunca. Aliás, muito obrigado por anunciar novos projetos aqui com a gente em primeira mão. Eu, como jornalista, adoro uma notícia em primeira mão, acho maravilhoso. Maravilhoso. Breaking news. Fala para mim, a pandemia, esse foi um plano de fundo durante todos esses 2 dias. Mudou a forma do brasileiro ser solidário ou sempre foi, mas ninguém mostrava? Muito legal. Eu acredito que a gente sempre foi. Você vai numa comunidade, esse espírito de ajuda já acontece lá. A galera se ajuda. Se não fosse assim, elas não sobreviveriam. O que acontece isso não é mostrado, novamente, coisa da mídia. Você, como jornalista, deve saber. E aí eu tenho teorias, né, de explicar, porque a gente acaba querendo ver mais coisas ruins para tentar, de alguma forma, se preparar para uma coisa pior. Mas as coisas boas sempre estiveram aí. Eu não tenho dúvida disso. E aí o legal é que, se tem algo legal e de aprendizado, é que a gente pode fazer coisas juntos. A gente pode se ajudar. Então, aquela história que você falou das pessoas se ajudando, aí tem várias histórias que a gente publicou de pessoas trocando coisas pela janela, e aí cantando, e fazendo essas coisas que eram muito legais, que era o que a gente publicava até, porque a galera chegou uma hora que não aguentava mais só falar de uma coisa específica, das mortes, não sei o quê. Fala, gente, tem coisas legais também, as pessoas estão andando apesar de... E, infelizmente, não era mostrado. Então, a gente ficou muito feliz de saber que as pessoas se ajudaram muito mais e que, sim, a gente é um povo extremamente solidário, não tenho dúvida. Bom, histórias boas e inspiradoras estão aí, é só a gente ir atrás, divulgá-las. Parabéns pelo projeto há 10 anos, parabéns pelos quase 10 anos do Razões para Acreditar. O nome do site já diz tudo, o nome do projeto já diz tudo, é quase um mantra. Você precisa realmente ter razões para acreditar, isso vale para tudo, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para você que trabalha aí com atendimento, em marketing nas empresas. Tudo, hoje a gente aprendeu, e nada melhor do que finalizar com razões para acreditar. Vicente Carvalho, muito obrigado. Volte mais vezes ao RA Trust. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Um abraço.